O nosso mergulho de hoje vai num assunto que parece saído da mitologia grega, mas é uma emergência médica muito real: o priapismo. Exato. O nome vem de Príapo, o deus da fertilidade, mas a condição em si, bom, não tem nada de divino. É uma corrida contra o relógio. E a nossa fonte é uma revisão do Journal of Pediatric Urology, focada em crianças, e a missão aqui é entender como um processo normal do corpo pode virar esse cronômetro para um dano permanente. Basicamente, a gente está falando de uma ereção que dura mais de 4 horas, sem qualquer estímulo sexual. 4 horas? E a fonte divide em alguns tipos, sabe? Mas o que mais importa, principalmente em crianças, é o isquêmico. É o mais comum e, assim, de longe o mais perigoso. Tá, e por que é tão perigoso? O que acontece lá dentro durante essas 4 horas? Então, o priapismo isquêmico é, na prática, uma síndrome compartimental. Num dos lugares mais sensíveis do corpo? Exatamente. Pensa num músculo do braço que incha tanto depois de uma lesão que ele mesmo corta a própria circulação. É a mesma lógica. O sangue entra, mas não consegue sair. Fica preso. Fica preso, sem oxigênio, e o sangue se torna ácido. Aí, o tecido muscular liso ele começa a morrer. É uma armadilha biológica. Uau! Então o tecido está literalmente sufocando. Exatamente. E os médicos sabem que esse é o caso quando fazem uma aspiração e o sangue sai escuro, sabe? Quase preto. Nossa, é a confirmação visual de que não tem oxigênio ali. Aham. Essa imagem do sangue sufocado me leva à pergunta óbvia: o que causa um bloqueio tão catastrófico assim? E a resposta que a fonte traz é francamente surpreendente. É surpreendente mesmo. A grande maioria dos casos em crianças, tipo uns 65%, tem uma única origem: a doença falciforme. 65%? Leucemia e traumas diretos vêm muito atrás, com uns 10% cada um, mais ou menos. E qual é a conexão com a doença falciforme? São só as células em formato de foice entupindo os vasos, como a gente aprende? Pois é. Esse era o pensamento antigo. O insight mais profundo que a fonte revela é que não é só o formato da célula. É uma reação em cadeia bioquímica. Ah, então é mais complexo. Muito mais. As células falciformes se rompem com facilidade, aí elas liberam hemoglobina no lugar errado, e essa hemoglobina, ela meio que sequestra uma molécula essencial para o relaxamento dos vasos, o óxido nítrico. O óxido nítrico. Isso. Sem o óxido nítrico para dar o sinal de relaxar, o sistema trava no estado de contração. É uma falha no nível molecular com uma consequência física devastadora. Peraí, então se o problema é a falta de óxido nítrico, o tratamento não poderia ser só repor essa molécula? É uma ótima pergunta, mas na emergência, não. O processo já está descontrolado. Por isso, o tratamento é uma corrida para esvaziar esse compartimento à força. Primeiro se aspira o sangue preso com uma agulha. Direto. E se isso não resolver? Aí o próximo passo é injetar medicamentos. Que tipo de medicamentos? São medicamentos que agem como um choque no sistema, tipo a fenilefrina. Eles dão uma ordem direta para os vasos se contraírem e expulsarem o sangue que está preso ali. Uma intervenção bem local e agressiva. Tem que ser. E se nada disso funcionar, a última opção é uma cirurgia para criar um desvio, um shunt, para o sangue poder escapar. Impressionante. Medidas super invasivas. Mas dá para ter uma noção da gravidade quando a alternativa é um dano permanente. Mas, e o tipo não isquêmico? A fonte diz que a abordagem pode ser só observar. Isso soa contraintuitivo. Por que a pressa some nesse caso? Porque a fisiologia é completamente diferente. O não isquêmico geralmente é causado por um trauma que cria uma fístula. Uma fístula. É tipo um cano furado, uma conexão direta entre uma artéria de alta pressão e o tecido. O sangue flui, entra e sai, por isso está sempre oxigenado. Não é uma emergência para o tecido, entendeu? Ah, então é por isso que o sangue não fica escuro e preto como no isquêmico? A cor do sangue na hora é o grande teste de diagnóstico? Precisamente. E como não há risco de morte do tecido, a abordagem pode ser observar. Muitas dessas fístulas se fecham sozinhas. Se persistir, o tratamento é um procedimento chamado embolização seletiva, onde um catéter vai lá e tampa esse vazamento. Para resumir, então, priapismo em crianças, principalmente o isquêmico, é uma emergência médica gravíssima. A doença falciforme é a principal causa
E a ação rápida, em questão de horas, é o que separa a recuperação da disfunção permanente. Exato. Isso levanta uma questão importante para a gente pensar que a própria fonte aponta. Ela menciona as sequelas psicológicas, sabe? Ansiedade, medo da intimidade, que podem surgir desses episódios recorrentes e dos tratamentos invasivos. Claro, imagino. E isso nos faz pensar, né? Além de tratar a emergência física, como os sistemas de saúde podem dar um suporte melhor para o bem-estar psicossocial e a saúde sexual a longo prazo desses jovens pacientes.